Vamos mergulhar em um dos maiores paradoxos da nossa história criminal. Uma história inacreditável de como a tentativa de esmagar o crime acabou, por ironia do destino, dando a ele organização, força e um poder nunca antes imaginado. Pois é, a pergunta que não quer calar é essa. Como é que pode um lugar, projetado especificamente para isolar e punir os criminosos mais perigosos, ter se tornado berçário de um verdadeiro exército? Parece loucura, né? Mas a resposta, por incrível que pareça, está trancada na história de uma ilha-presídio. E o que nasceu desse paradoxo todo? O Comando Vermelho. Uma facção que, goste-se ou não, redefiniu o crime organizado no Brasil. Para entender como isso aconteceu, a gente precisa voltar no tempo. Voltar para o lugar onde tudo realmente começou. Então vamos lá. Essa história toda começa num lugar que ninguém esperava. Não foi numa favela, não foi num beco escuro, foi numa ilha isolada de tudo, que deveria ser o fim da linha para qualquer criminoso. E esse lugar não era qualquer lugar. Ele tinha um apelido que já dizia tudo sobre o que acontecia lá dentro. Era conhecido como o Caldeirão do Diabo. Pensa na cena. Ilha Grande, no Rio de Janeiro. Água cristalina, Mata Atlântica, aquele cenário de filme. Agora, bota bem no meio desse paraíso uma fortaleza de concreto e aço. A ironia é que a beleza da ilha era exatamente o que a tornava a prisão perfeita. Isolamento total. Tentar fugir dali era quase um suicídio. E não era à toa que os próprios presos chamavam o lugar de Caldeirão do Diabo. Pensa num caldeirão mesmo. Tudo é jogado ali dentro, misturado, fervido sob alta pressão, e nada sai do mesmo jeito que entrou. Era exatamente isso que acontecia ali. E olha, esse lugar teve várias vidas. Começou lá em 1886 como um lazareto, um hospital de quarentena. Depois, virou uma colônia para crimes mais leves. Nos anos 40, já no Estado Novo, virou presídio para presos políticos. Mas o ponto de virada, o que interessa para a nossa história, foi nos anos 60. Foi aí que ele se tornou o Instituto Penal Cândido Mendes, a prisão de segurança máxima para onde mandavam os criminosos considerados os mais perigosos do Brasil. E foi nesse cenário, com a prisão operando a todo vapor, que alguém teve uma ideia. Uma decisão que juntou os ingredientes para uma mistura que se provaria, bom, literalmente explosiva. A decisão foi essa: pegar os presos políticos, os militantes de esquerda que lutavam contra a ditadura, e jogar eles no mesmo espaço, nas mesmas celas, que os criminosos comuns mais violentos, assaltantes de banco, homicidas, a elite da bandidagem da época. A ideia era quebrar o moral dos políticos, mas o tiro saiu pela culatra de um jeito impressionante. Foi um choque de mundos. De um lado, os presos políticos, muitos com estudo, super organizados, disciplinados, com uma ideologia, um objetivo comum, sabiam táticas de guerrilha, sabiam como criar um grupo coeso. Do outro lado, os presos comuns, agindo na base do instinto, focados em sobreviver mais um dia, cada um por si. Eram dois universos completamente diferentes, forçados a conviver no mesmo inferno. E o que acontece quando se força essa colisão de mundos? Bom, dentro daquelas paredes, algo totalmente novo e perigosamente poderoso começou a nascer. O que aconteceu ali, os especialistas chamam de simbiose criminosa, que nada mais é do que o seguinte: os criminosos comuns, que até então eram desorganizados, olharam para os presos políticos e viram um modelo. Eles aprenderam a se organizar em grupo, a ter disciplina, a criar uma hierarquia, a lutar por um objetivo em comum. E claro, isso foi um processo. Primeiro, a convivência forçada quebrou as desconfianças. Depois veio o aprendizado. Logo, os presos comuns começaram a se organizar para se proteger lá dentro e para bater de frente com a direção do presídio. E por fim, eles criaram uma identidade, um nome para esse novo grupo. Foi aí que nasceu a Falange Vermelha. E para não restar dúvida da influência, olha só o lema que eles adotaram: paz, justiça e liberdade. Soa como um slogan político, né? E era essa a ideia. Eles pegaram o discurso dos militantes e o adaptaram para dar um senso de propósito, uma causa, para uma nova organização criminosa. A Falange Vermelha foi a semente, o embrião. E conforme os membros desse grupo saíam da prisão, eles levavam essa faculdade do crime com eles. Eles levaram o método, a organização, para as ruas. E aquela semente plantada em Ilha Grande germinou e se tornou o Comando Vermelho que dominaria o cenário do crime no Rio. Certo,
O grupo nasceu lá dentro, mas e depois? Qual foi o legado que o presídio de Ilha Grande deixou pra gente? As consequências disso tudo ecoam até hoje. Vamos avançar no tempo. Em 1994, décadas depois de tudo isso, o governo finalmente decidiu botar o presídio abaixo. A decisão foi implodir o prédio. Só que a essa altura, derrubar as paredes não adiantava mais. A criatura já tinha saído do laboratório e estava mais forte do que nunca. O fim do prédio foi, na verdade, só o símbolo do começo de uma nova era para o crime organizado no Brasil. A herança que ficou foi bem clara. A demolição não acabou com o Comando Vermelho, que só cresceu e se fortaleceu. As ruínas do prédio viraram um museu, um tipo de memorial, um lembrete bem físico, de pedra, das consequências desastrosas e não intencionais de uma política de segurança. E a ironia final, a cereja do bolo, é que hoje o que sobrou do Caldeirão do Diabo faz parte de um parque estadual e é administrado por uma universidade, a UERJ, um lugar de repressão que foi transformado num espaço de educação e memória. É de explodir a cabeça. E essa história toda deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. O caso de Ilha Grande é um alerta, e a gente fica pensando, que tipo de simbiose, que tipo de mistura está acontecendo agora mesmo dentro das nossas prisões? Que legados o sistema carcerário de hoje está construindo para as próximas décadas? É uma pergunta que, por enquanto, fica no ar.